Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com instrumentação e medida com a matéria sobre ponte de Wheatstone e temos este exercício que diz o seguinte: os quatro braços de uma ponte de Wheatstone são as seguintes: AB igual a 100 ohms, BC igual a 1000 ohms, CD igual a 4000 ohms, DA igual a 400 ohms. Um galvanômetro com resistência interna de 100 ohms e sensibilidade de 10 milímetros por microamperes é conectado entre A e C, enquanto uma bateria de 4 volts DC está conectada entre B e D. A linha A, eles pedem para calcular a corrente através do galvanômetro e sua deflexão se a resistência do braço DA é alterada de 400 para 401 ohms. E no caso aqui já foi alterada, o valor já dado é 401, então esta informação é inútil. E eles dizem que a deflexão é igual a sensitividade vezes a corrente. Para começarmos com a resolução, nós primeiro temos que encontrar a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é dada quando nós desconectamos este galvanômetro aqui, que está conectado entre os pontos A e C. Ao desconectar esse galvanômetro, nós vamos observar a partir do ponto D para o ponto B que esta parte vai formar um divisor de tensão, o mesmo para a parte de baixo teremos um divisor de tensão. Então, a nossa segunda resistência, observando de D para B, será esta resistência R2 de 100 ohms e a nossa primeira resistência será esta de 401 ohms. O mesmo caso para aqui, porque estamos a observar de D para B. A segunda resistência é 1000 ohms e a primeira resistência é 4000 ohms. Então, desconectando isto, teremos que o potencial aqui no ponto A, vamos chamar de VA, será igual. Nós sabemos que o divisor de tensão é dado pela tensão vezes a resistência vizinha, que seria R2, dividido pela resistência aqui, R1, mais R2. Então, a tensão no ponto A será igual a 4 vezes R2 é 100. Teremos aqui 100 sobre 401 mais 100. Então, a tensão VA será igual a 0,798 volts. Agora vamos encontrar a tensão aqui no ponto C. Vamos fazer o mesmo procedimento. Teremos aqui a tensão VC, ou a tensão no ponto C seria a fonte vezes a resistência de R4, que é de 1000 ohms. Então aqui teremos R4 sobre esta resistência R3 mais a resistência R4. Então VC será igual a 4 vezes a 1000 sobre R3, que é 4000, mais 1000. Então VC será igual a 0,8 volts. Já encontramos a tensão no terminal A e no terminal C. Agora nós vamos fazer a subtração do mesmo, que seria o nosso V de Thevenin. Então V de Thevenin será igual a tensão no terminal A menos a tensão no terminal C. Então V de Thevenin será igual a 0,798 menos 0,8. Então V de Thevenin é igual a menos 2 milivolts. Este sinal negativo só quer dizer que nós escolhemos observar a partir do ponto D para o ponto B e não o inverso. Não muda quase nada, só vamos usar o seu valor positivo. Tensão de Thevenin é igual a 2 milivolts. Agora nós vamos encontrar a resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin, nós devemos substituir esta fonte por um curto-circuito entre os nós DB, ou seja, aqui vamos colocar um curto até este ponto aqui. Fazendo isto, nós teremos o circuito seguinte. Teremos aqui o ponto A, aqui teremos uma resistência, o mesmo caso para aqui. Aqui teremos o nosso ponto D e aqui teremos o nosso ponto B. Depois aqui teremos uma resistência
Aqui também teremos uma resistência. E aqui seria o outro terminal. Então aqui os terminais seriam A, C e aqui D e B. Como podemos observar, ao colocarmos um curto-circuito aqui, este circuito vira isto. Esta primeira resistência seria a nossa resistência R1. A outra resistência seria a nossa resistência R3. Esta daqui de baixo seria a nossa resistência R2. E esta resistência seria a nossa resistência R4. Fica assim este circuito ao colocarmos um curto-circuito aqui na fonte. Então, a resistência de Thevenin será igual à resistência, ao paralelo, no caso, de R1 e R2. Ao fazermos o paralelo entre R1 e R2, vamos ficar com apenas uma resistência. O mesmo caso para cá, vai ficar com apenas uma resistência. E essas duas resistências, de seguida, nós podemos somar. Então, vamos colocar mais o paralelo deste valor aqui, ou dessas resistências, R3, em paralelo com R4. Agora só temos que substituir os valores. Teremos aqui a resistência de Thevenin sendo igual a 401 vezes 100 sobre 401 mais 100 mais a resistência 3 é 4.000, teremos aqui 4.000 vezes 1.000 sobre 4.000 mais 1.000. Então aqui teremos a resistência de Thevenin sendo igual a 880,04 ohms. Agora nós já temos a tensão de Thevenin, já temos a resistência de Thevenin. Podemos reescrever este circuito. Este circuito vai ficar da seguinte forma. Teremos aqui a fonte, teremos aqui a nossa resistência, teremos aqui o galvanômetro, no caso, que seria este D, e tudo isto volta a se conectar. Esta aqui seria a nossa resistência de Thevenin que achamos anteriormente. Essa seria a nossa tensão de Thevenin, que foi de 2 mV e aqui foi de 880,04 ohms. Este galvanômetro ou este D tem uma resistência, vamos chamar de resistência G, de 100 ohms. Então agora vou escrever a fórmula para o cálculo da corrente. É dado por IG sendo igual à tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin mais essa resistência RG. Então a intensidade do galvanômetro será igual, a tensão foi de 2 mV, então teremos 2 vezes 10 a menos 3. A resistência de Thevenin for 880,04 mais a resistência interna deste aqui, que seria 100. Então IG será igual a 2,04 microamperes. Agora, eles também pediram a sua deflexão. Eles disseram que aqui a deflexão é a sensibilidade vezes a corrente. Então, vou escrever aqui. A sensibilidade, eles disseram que é 10 milímetros por microamperes vezes a intensidade ou a corrente. A corrente que nós encontramos foi 2,04 microamperes. Então, teremos aqui 2,04 microamperes. Então, podemos simplificar este com este. Teremos aqui a deflexão sendo 20,4. E assim terminamos com a resolução do exercício.